Olá, meu nome é João Irineu, sou professor do curso de Direito da UEPG e estou na Agência de Inovação e Propriedade Intelectual, AGIP. O tema da conversa do dia de hoje é o plágio. Infelizmente, uma prática muito comum, mas que, além de eticamente condenável e legalmente punível, também é nocivo para o acadêmico que a pratica. Vamos lá, então, ver a origem do termo plágio. O termo plágio surgiu no século I. É uma palavra latina que significava literalmente sequestro. Foi utilizada pela primeira vez no sentido de furtar a ideia de uma pessoa pelo poeta romano Marcial. Marcial era um poeta famoso pelos seus poemas de amor e os declamava nas festas e nos eventos romanos. Pois bem, um dia ele percebeu que outros patrícios acabavam declamando seus poemas e ele entrou com uma ação judicial contra essas pessoas. Mas, quando essa ação judicial chegou ao juiz, o juiz perguntou para o poeta, mas trata-se do roubo do quê? Do que você está reclamando? Afinal de contas, eles não levaram um bem seu, eles não levaram uma joia ou dinheiro. E Marcial falou, não, eles sequestraram a minha alma quando eles roubaram as minhas ideias e não disseram que aquele poema havia sido escrito por mim, atribuindo a si o que deveria ser uma criação do meu espírito. O termo criação do espírito sobrevive até dias de hoje. Se nós formos observar, por exemplo, a Lei de Direitos Autorais, as obras científicas e literárias protegidas pela lei são chamadas de criações do espírito humano. Por quê? Porque as obras científicas e literárias, elas sempre são o resultado da identidade de uma pessoa. Quando você escreve um texto, você está colocando nesse texto a sua personalidade, as escolhas que você fez na vida, você está refletindo a sua trajetória. É muito difícil, por exemplo, você separar uma pessoa das escolhas, da trajetória e da personalidade quando ela vai se posicionar sobre determinado assunto. O mesmo acontece na pesquisa. Quando escolhemos um tema de pesquisa, nós escolhemos um tema de que nós gostamos. Quando vamos trabalhar nessa pesquisa, nós trabalhamos conforme as nossas escolhas pessoais. Quando nós avaliamos os dados de uma pesquisa, é impossível nós não utilizarmos os crivos da nossa própria trajetória da vida. Então, por isso, um texto acadêmico, uma obra literária e uma obra musical é um documento de identidade de uma pessoa. Tanto que os críticos literários conseguem muitas vezes identificar a autoria de um determinado texto apenas pela maneira como as ideias se encontram nesse texto ou pelo estilo como esse texto foi escrito. Sem necessariamente olhar quem é o seu autor, eles podem identificar a autoria porque a obra científica e literária é sempre o resultado da identidade de alguém. Muito bem, aí nós podemos entender por que você pegar uma ideia de uma pessoa e utilizar como se fosse sua é eticamente condenável. Nós não estamos falando ainda de ilegalidade, nós estamos falando apenas de como você se sentiria se alguém pegasse uma ideia sua, algo que você dá grande importância e utilizasse como se fosse seu, sem a sua autorização e sem levar em conta a sua opinião a respeito. Nós temos exemplos muito famosos na música. Um primeiro exemplo seria talvez um dos maiores compositores de música clássica do século XX, chamado Sergei Rachmaninoff. Rachmaninoff era russo e, devido à Revolução Comunista, ele foge de seu país e é exilado nos Estados Unidos. Durante muitos anos,
ele tem uma depressão profunda por conta desse exílio e para enfrentar os fantasmas da sua vida, ele resolve escrever uma obra que seriam obras definitivas, que eram os chamados concertos para piano e orquestra de Rachmaninoff. Desses concertos, um dos mais famosos, talvez o mais famoso deles, seja o chamado segundo concerto para piano e orquestra, que a crítica geralmente chama de Rach 2. Esse Rach 2 tem um segundo movimento muito famoso, que é um adágio de grande beleza, no qual Rachmaninoff vai falar dos seus sentimentos de uma pessoa que está exilada, separada da sua terra há muito tempo. Pois bem, vocês já ouviram esse movimento? Eu tenho certeza que a imensa maioria de vocês já ouviu esse movimento, esse adágio de Rachmaninoff, mas não sabe que pertenceu a um compositor russo exilado. Basta que vocês procurem, por exemplo, no YouTube a música All By Myself e depois procurem Rachmaninoff, Rach 2 ou All By Myself e Rachmaninoff, que vocês vão ver que essa música pop famosa dos anos 70, ela tem grande parte de sua melodia, para não dizer quase totalidade, de pedaços desse segundo movimento do adágio do segundo concerto para piano e orquestra de Rachmaninoff. Um outro exemplo muito interessante é uma música relativamente recente, que foi tema, inclusive, de uma obra televisiva, alguns anos atrás, de autoria de dois grandes ícones da música popular brasileira, Caetano Veloso e Flávio Venturini, uma música chamada Céu de Santo Amaro, uma música de grande lirismo e de grande beleza. No entanto, qual não seria a sua surpresa se você, também no YouTube, procurasse por Johann Sebastian Bach juntamente com o tema dessa música, com o título dessa música, Céu de Santo Amaro. Você vai ver que a melodia dessa música, ela é simplesmente igual àquela melodia que Bach havia escrito há 250 anos atrás, embora não haja, a princípio, nenhuma indicação de autoria de Johann Sebastian Bach na música Céu de Santo Amaro. Um terceiro exemplo diz respeito aos nossos irmãos argentinos, e um dos seus grandes intérpretes, Carlos Gardel, cantava uma música chamada Por Una Cabeça. Essa música talvez você não lembre pelo nome dela, mas se você lembrar de uma cena famosa de um filme chamado Perfume de Mulher, aonde um homem cego dança tango, quase todo mundo já viu esse filme, ou quase todo mundo lembra dessa cena. Pois bem, essa música Por Una Cabeça, ela também é praticamente a versão em formato de tango de uma obra de Mozart. Todos esses exemplos que eu dei podem ser checados no YouTube. Basta que vocês digitem, por exemplo, Mozart Por Una Cabeça, ou Bach Céu de Santo Amaro, ou Rachmaninoff All By Myself. Nesse momento eu não estou falando de nenhuma ilegalidade. No caso de Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart, as suas obras já caíram em domínio público. Então, legalmente poderiam ser utilizadas. No caso de Rachmaninoff, a melodia ela foi utilizada em partes e foi fundida em determinados momentos, o que também não configura ilegalidade. Mas sob o ponto de vista ético, vamos combinar, você compor uma música e alguém usar a sua melodia sem dizer que foi você que compôs, não é muito legal, não é mesmo? Vamos adiante. Então nós falamos que o plágio ele é eticamente condenável porque você se utiliza da ideia da criação do espírito de uma outra pessoa como se fosse sua. Mas você pode estar me perguntando o que esse exemplo da música, ou mesmo um exemplo da literatura, Charles Baudelaire, num conto chamado De Como se Pagam as Dívidas Quando se Tem Gênio, que está numa obra chamada Pequenos Poemas em Prosa, o Spleen de Paris, também descreve a prática do plágio na literatura.
Mas você pode perguntar, mas o que isso tem a ver comigo, acadêmico, de ensino à distância, que quero simplesmente copiar ali um trabalho que estava na internet para isso mesmo, que outra impostou com essa finalidade, e para eu poder tirar o meu trabalho, minha nota, passar para o próximo módulo, o que há de errado nisso? Né? Pois bem, e se eu lhe disser que, além de eticamente condenável, o plágio também é nocivo para a sua própria carreira, tanto acadêmica como profissional. Como assim? O plágio, na verdade, se nós fôssemos utilizar uma metáfora, ele não é uma doença, ele é um sintoma de uma doença moderna. E qual que é essa doença moderna? A doença moderna da nossa superficialidade, da nossa necessidade de fazer as coisas rápido, da nossa necessidade de enfrentar um tempo que está cada vez mais comprimido, aonde parece que o dia está cada vez mais curto, aonde parece que não há tempo para se fazer mais nada e aonde as próprias obras, as coisas que nós fazemos parecem perder o significado dado o montante de tarefas que têm que ser realizadas num dia. Aqui eu vou me valer da lição de um professor, eu também sou aluno de EAD atualmente, e vou me valer da lição de um professor de ética chamado Kleber Brás Candiotto, quando ele fala que a nossa sociedade ela padece da chamada tacocracia. Ou seja, o que é tacocracia? Tacocracia seria o império da velocidade. Hoje em dia tudo tem que ser rápido, hoje em dia tudo tem que ser expresso, hoje em dia as coisas não podem ter uma duração que seja maior do que 10, 15 minutos, meia hora. Essa própria conversa que nós estamos tendo, se durar muito, você vai dar um pause. Né? A tacocracia é um problema que atinge toda a indústria da mídia, quando você vê que hoje em dia as pessoas compram música, não compram álbuns, ou quando as revistas começam a diminuir o tamanho das reportagens, porque as pessoas não têm mais paciência para ficar lendo 5, 10 minutos acerca do mesmo assunto, ou mesmo as obras artísticas e literárias começam a simplificar-se para fazer frente a essa demanda que as pessoas têm de fazer as coisas rápido. Qual é o problema em se fazer as coisas rápido? Em si nenhum, mas o grande resultado disso é a superficialidade. Quando nós não temos tempo para ler um texto longo, significa que nós vamos ter um entendimento desse texto, no qual nós teremos muito menos informações. Quando nós não temos tempo para pensar no significado dos atos da nossa vida, nós nos encaminhamos para realizar as coisas de forma cada vez mais mecânica, cada vez com menos significado. A tacocracia e a superficialidade da vida moderna se encaixam em um conceito de um sociólogo chamado Bauman, que é o conceito de vida líquida, aonde os atos da nossa vida acabam perdendo o seu significado, a sua durabilidade, as nossas escolhas, a nossa própria identidade acaba sendo diluída na nossa constante interação com a mídia, com os atos do dia a dia e a nossa incapacidade de pensar sobre eles. Isso é extremamente nocivo para uma carreira acadêmica. Porque se você faz uma especialização, significa que você precisa ganhar conhecimentos robustos sobre uma determinada área que vão lhe fazer a diferença enquanto profissional. Isso necessita leitura, isso necessita tempo, isso necessita meditação. Então, quando nós vamos fazer uma pesquisa, nós não vamos fazer aquela pesquisa a partir da Wikipédia, onde nós vamos pulando de uma palavra-chave para outra palavra-chave, colhendo os dados e sem, por exemplo, nos atermos à delimitação do tema ou qual a hipótese que nós estamos tentando comprovar ou qual que é o problema. Nós temos que ter foco,
mas para ter o foco é necessário que nós demos tempo ao tempo, ou seja, que nós tenhamos a capacidade de nos focarmos, escolhermos um tema, meditarmos sobre ele e produzirmos um texto nosso. E esse texto vai ser o nosso diferencial enquanto profissionais, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo na era da economia do conhecimento.